O Ministério de Eliseu. No vídeo de hoje, a lição 7 de 15 de agosto de 2021, da lição bíblica Adultos Professor da CPAD, terceiro trimestre de 2021. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre os três deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos três eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, segundo Reis 3:11. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Leitura diária, segunda-feira, Deuteronômio 28, 8 e 9. Aquele que obedece a Deus será abençoado e desfrutará da provisão divina. Terça-feira, João 21 e 25. Jesus operou muitos milagres na vida daqueles que criam nele. Quarta-feira, Atos 19, 11 e 12. Assim como Deus fez milagres através de Eliseu, também faz no tempo da graça. Quinta-feira, Salmo 77, 11 e 12. O salmista nos aconselha a meditar sobre os prodígios e maravilhas que Deus faz. Sexta-feira, Filipenses 4 e 19. Deus supre as necessidades de seus filhos. Sábado, Mateus 6, 26 e 33. Deus deseja prover para os seus mais do que o alimento. Leitura bíblica em classe, segundo Reis 3, versículos 5, do 9 ao 11, do 14 ao 18, segundo a Reis 4, do 1 ao 7, do 38 ao 41. Sucedeu, pois, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangeando o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor,
também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e ponha à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela de caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela! Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, a farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Hinos sugeridos: 212, 471 e 491 da harpa cristã. Objetivo geral: destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1, com seus respectivos subtópicos. 1. Evidenciar que o Senhor zela por seu povo. 2. Demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. 3. Sinalizar o ato de fé de Eliseu. Capítulo 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Reis bons e maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Os reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que, como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá, segundo Reis 3 e 9. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel, segundo Reis 3 e 5. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região sem a ação dos ventos e chuvas, segundo Reis 13 e 17.
O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhe tragaria a vitória sobre os Moabitas, segundo Reis 13:18. Capítulo 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. As situações das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos, segundo Reis 4, do 1 ao 2. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades, segundo Reis 4, do 3 ao 7. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias, segundo Reis 4, do 2 ao 4. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou, segundo Reis 4, do 6 ao 7. Fé, obediência e família unida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Hebreus 11 e 6. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família, segundo Reis 4, do 4 ao 5. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Capítulo 3. A morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal, segundo Reis 2, do 3 ao 5, 7, 15, 4 e 38. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. 1 Reis 18 e 4. A morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos, segundo Reis 4 e 38. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno, segundo Reis 4 e 39. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela!", segundo Reis 4 e 40. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Conheça mais. O azeite que foi multiplicado por um milagre fluiu enquanto ela teve vasos vazios onde poderia colocá-lo. Jamais existe escassez em Deus ou nas riquezas de sua graça. Toda a nossa escassez está em nós mesmos. O que falha é a nossa fé e jamais a promessa do Senhor. Ele sempre nos concede mais do que aquilo que lhe pedimos. Se ela tivesse mais vasos, teria recebido ainda muito mais azeite, pois haveria em Deus o bastante para enchê-los. Para saber mais, leia Comentário Bíblico, Mateus Henry, Rio de Janeiro, CPAD 2002, página 300. Subsídio didático pedagógico.
Mais uma vez, estimule em seus alunos o estudo das lições bíblicas. Copie no quadro o seguinte esquema: ore ao Senhor, dando-lhe graças e suplicando sua direção e iluminação. Tenha em mão todo o material de estudo: Bíblia, revista, dicionário bíblico, atlas geográfico, concordância, caderno para apontamentos e etc. Leia toda a unidade ou seção indicada pelo professor. Procure obter uma visão global da mesma e o propósito do escritor. Leia outra vez a mesma unidade. À medida que for estudando, sublinhe palavras, frases e trechos-chave. Faça anotações nas margens do caderno ou revista. Feche a revista e tente recompor de memória as divisões principais da unidade de estudo. Não conseguindo, abra a revista e veja. Repita o passo acima. Sem consultar a revista, responda todas as perguntas do questionário. Em seguida, consulte a matéria para ver se as respostas estão completas e corretas. Presídio bíblico teológico. Situação das viúvas no Antigo Testamento. Pobreza e vulnerabilidade. 1 Reis 17, do 8 ao 15. A viúva de Sarepta. Na sociedade patriarcal israelita, a condição de viúva era um risco social à mulher, deixando-a vulnerável econômica e socialmente. Em Êxodo 22, do 21 ao 24, a viúva é classificada juntamente com o órfão e os estrangeiros. Elas são frágeis e vulneráveis, razão pela qual necessitam de proteção legal e profética. Isaías 1, do 16 ao 23, Jeremias 22 e 3. Além da angústia que acompanhava a viuvez, a perda da proteção legal do esposo colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. Caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do faltoso, o que implicava às vezes na venda dos bens, da entrega dos filhos à servidão e a todo tipo de exploração da parte dos credores. Conclusão: nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Interagindo com o professor. Nesta lição, percebemos através das ações e comportamentos de Eliseu o quanto é importante conciliar no cumprimento do ministério divino bondade e firmeza. O sucessor de Elias era enérgico e contundente quando precisava, porém compassivo e presto com os que sofriam ou necessitavam de ajuda. Peça a seus alunos para relacionarem no quadro, numa folha de papel, os episódios narrados no 2º livro de Reis, em que a bondade e a atitude enérgica do profeta são evidenciadas. Para refletir a respeito de o ministério de Eliseu, responda: no período do reino dividido, como se fazia a distinção entre reis bons e maus? Distinguia-se os reis bons dos maus pelo modo como eles se relacionavam com Deus. Por que Josafá foi considerado um excelente monarca? Porque Josafá promoveu a adoração ao verdadeiro Deus. Qual profeta foi chamado para profetizar para 3 reis? Eliseu. O que Deus precisou para operar o milagre na casa da viúva? Uma única botija de azeite. Com que tipo de pessoas Deus tem compromisso de operar seus milagres? Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Consulte a revista Ensinador Cristão da CPAD, número 86, página 39. Lá você encontrará mais subsídios para enriquecer a lição. São artigos que buscam expandir certos assuntos.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.